Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Estamos aqui para dar continuidade a uma playlist que nós começamos lá atrás e demos uma pausa por causa das festas que nós estávamos nos preparando para comemorarmos. O mês de Elu, Rosh Hashanah, Yom Kippur e agora a festa de Sukkot. E nós tínhamos dado uma estacionada na playlist sobre Viajando pela Bíblia e nós voltamos agora, retornamos com este vídeo para falarmos agora sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Então, o último vídeo nessa playlist de Viajando pela Bíblia, nós falamos sobre a morte de Yosef, o Tzadik, né? Um homem que não só para o povo de Israel, mas também para o próprio Egito, foi muito importante. E a Bíblia diz que ao final da sua vida, passado alguns anos, morreu aquele faraó que tinha vivido com José e tinha visto toda a grandeza que José tinha feito para o Egito. Ele morreu. E o próximo faraó que sobe ao Egito, sobe ao trono do Egito, ele não gosta de José, nem do povo judeu. Por quê? Na verdade, do povo israelita. Não é correto falar povo judeu, é povo israelita. Por quê? Porque Judá é apenas uma tribo. Muito lá para frente, nós vamos chegar lá, mas muito lá para frente é que vai ter início apenas o povo judeu. Aqui é o povo israelita, também chamado de hebreus, como você pode ver em vídeos anteriores dessa playlist, que são os descendentes de Eber, aquele que veio do outro lado do rio. Então, o novo faraó, ele não gosta dos hebreus, ele não gosta dos israelitas, e ele decide fazer artimanhas para que pudesse amenizar, diminuir a influência. Porque o povo de Israel, ele era muito bem quisto. Primeiro porque aquela população lembrava do que havia acontecido com a chegada de José. E sabia a principal condição que José colocou para o povo de Israel no Egito e para o próprio povo do Egito. Ele salvou, ele guardou a vida de todo aquele povo. Então, o povo do Egito tinha uma certa simpatia. E os judeus, ao chegarem lá, começaram a se desenvolver. Então, eles começaram a influenciar politicamente, eles começaram a influenciar no comércio, começaram a influenciar nos serviços, e eles começaram a ter êxito. Como a história mostra que aonde esse povo chega, eles carregam realmente a bênção de Deus e eles conseguem se desenvolver aonde eles estiverem. Se você der uma olhada agora na geografia de Israel, Israel é um pedacinho de terra no meio do deserto. E ainda assim, ele consegue ser um destaque entre as nações. Então o povo de Israel começou a ter influência, começou a fazer grandes coisas, a ter notoriedade no meio da nação do Egito, e isso começou a causar ciúmes, inveja dos egípcios para com os hebreus. E quando sobe ao trono esse novo faraó, ele diz, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para conseguirmos impedir que esse povo tenha tanto sucesso assim no meio da nossa nação. E aí o primeiro passo que eles fazem é o quê? É taxar, colocar impostos sobre o povo hebreu. Então os hebreus começaram a ter taxas altas de impostos, e isso não foi suficiente. Qual foi o segundo passo? O faraó, lógico, o novo faraó, criou ali um conselho, e o conselho que ele criou pensava igual o próprio faraó. Ele faz com que todo mundo aceite que os meninos sejam mortos ao nascerem.
E quando você para pensar por que o faraó mandou matar os meninos? Porque se você pensar, amado, pensa o seguinte: você precisa de mão de obra, você precisa de escravos. O que é melhor para você? Ter escravo homem ou ter uma escrava mulher? É lógico que principalmente o principal motivo pelo qual o povo de Israel se tornou escravo, que era construir as cidades, novas cidades para o faraó, era muito melhor você ter homens como escravo. Mas veja que a lei dada pelo faraó é para justamente matar os homens. Ué, por que você vai matar os homens se é a melhor mão de obra? É a mão de obra mais forte, mais vigorosa, é a que pode ser mais resistente, ela pode ser mais explorada. Por que, na verdade, irmãos, quando nós vamos olhar a Bíblia, e se nós olharmos ela e procurarmos nela todas as coisas que estão ali colocadas, o grande X da questão ali não era matar os meninos, simplesmente porque eram meninos, mas porque eles viram que os homens de Israel, eles faziam de tudo para manter vivo o estudo da Torá. Então, quando o faraó decide matar os meninos, na verdade, o que ele mais quer é que o estudo da Bíblia, o estudo do Eterno, seja cessado entre o povo de Israel. Então, ele não queria mulher carregando pedra. Era melhor homem, mas os homens estudavam. Os homens tinham, ainda que no meio muitos se misturaram, muitos, entre aspas, se converteram ao egipcismo lá, alguma parte dos homens guardavam as tradições que eles haviam aprendido. E como nós vimos nos vídeos anteriores, esse ensinamento ele era passado de pai para filho. Então sempre o homem da casa, o pai, ensinava aos filhos as coisas referentes ao que eles tinham que aprender do Eterno. Então, veja que o grande X da questão aí não é ser escravo ou não ser escravo. Não é a nação de Israel se tornar uma nação poderosa. Não é eles se aliarem aos inimigos. O grande cerne que deve se acabar na ideia do faraó aqui é que acabasse com o estudo da Torá. Acabasse com o estudo da Bíblia. Então, o que o Egito queria, na verdade? O Egito queria matar a parte espiritual de Israel. Porque se ele conseguisse fazer com que, em alguns anos, os homens abandonassem o estudo das coisas do Eterno, depois seria muito mais fácil, mesmo você tendo homens, você conseguir fazer com que eles... Porque a vida espiritual, irmãos, de quem tem comunhão com Deus, de quem busca, ela acha esperança aonde não se tem esperança. Então, confiar no Eterno, ali para o povo de Israel, era confiar no que Deus havia prometido. E aí o povo vivia naquele sonho, naquela ideia de que, olha, nós vamos voltar para a nossa terra, Deus vai nos levar de volta para Israel, nós vamos assumir a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então essa esperança no Eterno mantinha o povo de Israel muito vivo. E esse muito vivo que o povo de Israel se mantinha através da esperança é que precisava ser assassinado pelo Egito. O faraó precisava acabar com essa esperança do povo. Então, quando ele manda matar os meninos, e aí a tradição vai dizer que quando todas as tribos viraram escravos no Egito, a tribo de Levi não virou escravo. Por quê? Porque a tribo de Levi, já no Egito, antes de ser separada para Deus lá no deserto, ela já se dedicava exclusivamente a manter a tradição da palavra de Deus entre o povo de Israel. Então os levitas, segundo
a tradição, Levi, ele foi o último dos filhos de Jacó que morreram. O último a morrer foi o filho Levi. E Levi ensinou a sua tribo a manter viva as questões espirituais de Israel. E quando Israel virou um escravo no Egito, os levitas não viraram escravos. Até alguns não conseguem entender por quê, mas a tribo de Levi conseguiu se manter como uma tribo livre no meio das tribos de Israel. Então as outras 11 tribos se tornaram escravas, mas a tribo de Levi não. Então a parte espiritual de Israel, mesmo no Egito, mesmo afligido, ela se manteve intacta. E essa parte espiritual, essa vida espiritual, foi que manteve a chama da esperança do povo de Israel de voltar para a sua terra. Então quando nós pensamos, por que o povo de Israel virou escravo? Primeiro, porque Deus ele é justo. Deus é justo. E quando Deus fez a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, é porque Deus já sabia que chegaria um momento que aquela terra expulsaria os seus moradores por causa do pecado deles. Então, esse tempo que Israel fica no Egito e depois vai ficar no deserto, é o tempo em que essa cota de pecado das nações que moravam ali onde Israel iria habitar, ela se completasse. Tanto que nós vamos ver no deserto o povo de Israel ouvindo de Deus o seguinte: olha, vocês estão indo para lá e não é porque vocês são bonzinhos, é porque eles já pecaram tanto que não podem mais ficar naquela terra. E eu vou fazer a mesma coisa com vocês, se vocês cometerem os mesmos pecados que eles. E por 3 vezes, o primeiro exílio, o exílio babilônico, o segundo, depois da dominação romana, e depois na grande diáspora que durou até os anos 40, quando Israel foi espalhado pelo mundo. O pecado deles alcançou um nível tão grande que eles foram espalhados pelo mundo. Então, só que essa vida espiritual de Israel condicionava que eles pudessem entrar na terra prometida. E o povo que estava lá completou o seu pecado. E quando eles completaram o seu pecado, a terra os vomitou. Então, nós vamos ver que o grande X da questão que nós temos que lembrar a respeito dessa escravidão do povo de Israel no Egito é 2 âmbitos. Primeiro, tentar matar a vida espiritual dos israelitas, dos hebreus. Olha, os hebreus foram para o Egito, viviam no meio de um monte de divindade e esse povo não aceitou servir outros deuses. Continuou com a mentalidade de que existe apenas um Deus único. Não se deixou influenciar, guardou a tradição, guardou o que recebeu de Abraão, Isaac e Jacó, guardou todo o ensinamento, manteve isso vivo entre as crianças, e aí o Egito tentou acabar com isso. O segundo ponto, por que Israel se tornou escravo, nós conseguimos entender que precisava o povo daquela terra, que morava naquela terra, alcançar um nível de pecaminosidade que a própria terra não os aceitaria mais. Então, amados, nós vamos aprendendo essas coisas. O povo de Israel, tudo tem coisas por trás. Então nós vemos por trás de mandar matar os meninos. Eu tenho certeza que você nunca pensou, mas por que mandou matar os meninos e não mandou matar as meninas? Por que as meninas foram deixadas? Porque as meninas não mantinham. E se não tivessem homens em Israel, provavelmente as meninas hebreias iriam casar com os egípcios. Iriam se entregar aos egípcios. Então, a grande ideia do faraó é acabar com essa linha teológica, essa linha de servir a Deus que o povo hebreu se mantinha fiel. Então, o povo ficou
E aí vai ter uma discordância, porque as pessoas não conseguem entender direito quantos anos, porque quando Deus revela para Abraão que o povo dele ia ser escravo no Egito, ele disse que o povo ia ficar 400 anos. Só que alguns historiadores dizem que começa a contar já lá em Abraão, e as datas não batem muito, sei que não dá 400 anos, mas nós também temos que entender algumas coisas. Por exemplo, quando José ele revela o sonho do faraó, ele fala para o faraó que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. A tradição bíblica diz que teve os 7 anos de fartura. Quando começou os 7 anos de fome, foi quando os irmãos de José se revelaram, conheceram José e José se revelou. Quando Jacó vem para o Egito, é o primeiro sinal que os egípcios ficam encantados com os hebreus, porque quando Jacó vem para o Egito, a tradição bíblica diz que a fome cessou. Ele chegou, todo mundo sabia, vai ter 7 anos de fome, mas quando Jacó entra no Egito, a fome, então as pessoas entendiam que ali tinha entrado um homem tão justo, tão santo, que havia mudado o decreto de Deus. Então, essas coisas estão frescas na mente dos egípcios. E eles precisam, eles sabem que o principal ponto que mantém o povo de pé é a fé do povo. Então, vai ter um ataque a essa condição, a esse ponto. E nesse ponto, ele vai querer que a fé dos hebreus seja exterminada. Por isso que eles vão exterminar os meninos. E aí, pela grande misericórdia de Deus, eles não conseguem. Então, a Bíblia vai dizer que, a tradição bíblica vai dizer que o Anrão, que era o pai de Moisés, ele se separou da sua esposa no Egito. Ele não queria mais viver uma vida de casado porque ele não queria ter filhos e os egípcios matarem os seus filhos. Então ele já tinha o Arão, ele já tinha a Miriam, e aí ele pegou e se separou de corpos da sua esposa para que ele não tivesse mais filhos homens e os egípcios matassem essa criança. E aí a tradição bíblica vai dizer que entra em cena a Miriam. Porque um dia a Miriam chega para o pai e vai dizer para ele o seguinte: o senhor é pior que o faraó. E o pai ficou assustado, né? Como assim eu sou pior que o faraó? Porque o faraó pelo menos decretou que matassem apenas os homens. O senhor, ao abrir mão da sua vida marital, o senhor não permite nem homem e nem mulher nascer a partir da minha mãe. Então, aquela palavra, ela entrou como uma flecha no coração de Anrão. E aí, quando ele sente o peso daquela palavra, ele volta a ter uma vida marital com Joquebede. E aí, nessa volta dele com a vida marital com Joquebede, a Bíblia diz que vai nascer um menino, e esse menino é Moshe. Aí tem um outro grande medo, que também é citado na tradição bíblica. Por que o faraó mandou, como que se fala, matar os meninos? Porque os seus magos, os seus adivinhos, chegaram para ele e disseram o seguinte: olha, faraó, segundo aqui as estrelas, segundo aqui os astros, os israelitas, vai nascer um grande líder que vai tirar os israelitas aqui do Egito. E aí o faraó ficou atemorizado. Como assim? Um grande líder entre os hebreus. E aí eles vão e falam: olha, os astros estão dizendo. Isso é até uma coisa, amados, essa questão de mago, magia, astros, essas coisas. Seria legal até a gente ter uma aula sobre isso. Por quê? Porque tem muita coisa que nos é escondido, que a gente deveria saber sobre essa questão das pessoas verem futuro, verem estrelas, verem planetas e tal, e descobrirem as coisas através disso.
Os magos foram e falaram para o faraó. E aí o faraó falou, bom, então vamos matar os meninos para que ele não nasça. E aí, pela providência de Deus, nasceu Moisés. A Bíblia diz que a mãe dele guarda ele até os 3 meses. E nos 3 meses, após 3 meses, ela falou, olha, não dá mais. E aí ela teve a iluminação, a ideia de pegar um menino, colocar dentro de um cesto e colocar o menino no Nilo, aonde o faraó mandou matar as crianças. E aí a Bíblia diz, né? A Bíblia vai dizer que o menino foi jogado no Nilo e ele vai ser encontrado por uma das filhas do faraó. E uma dessas filhas, o que acontece? Uma dessas filhas havia muito tempo pedindo, ela não podia ter filhos. E ela ficava pedindo aos deuses que lhe dessem um filho. E aí, quando ela encontra, porque o Nilo tem uma figura de divindade para os egípcios. O Nilo é um deus para os egípcios. É por isso que a primeira praga é as águas do Nilo virarem sangue. Então, o que acontece? Nessa configuração, quando a mulher, a filha do faraó, encontra o menino no Nilo, ela entende que a divindade está dando um filho para ela. E ela não sabia que aquele menino era em quem se realizaria o predito pelos magos do Egito, que haviam dito ao faraó que um grande líder se levantaria no meio do povo hebreu. Então, amados, a gente vai olhando essas coisas e nós vamos vendo como que Deus vai trabalhando nas entrelinhas, nos escondidos, para revelar o seu plano. Então, o que acontece? O faraó manda matar as crianças no Nilo, mas o Nilo dá um filho para a mulher, para a filha do faraó. E aí, né, o desejo que aquela mulher tinha de ter um filho, toda aquela conotação, a divindade me deu e tal, acabou acontecendo de que o faraó deixou que aquele que portava a promessa de se tornar um grande líder dos hebreus fosse criado aonde? Dentro da casa dele. É uma coisa assim que às vezes eu fico até muito maravilhado, porque Deus pega o menino é ameaçado de morte e Deus coloca o menino no meio do perigo. Coloca no lugar mais perigoso que tinha para Moisés ficar. Deus vai lá e coloca ele, fica aqui, filho, olha, tem um ninho de cobra aqui e você vai ficar no meio das cobras e não vai ser picado. E aí o Moisés é salvo pela filha do faraó e ele vai ser educado em toda a ciência do Egito e depois que está adulto, ele acaba sabendo que ele é um hebreu, que ele é descendente dos hebreus e que ele tem um chamado de Deus muito especial. Quando nós falamos sobre tradições bíblicas, o que acontece? As tradições bíblicas, amados, são tradições que ficaram fora da Bíblia, comentários que ficaram fora da Bíblia, mas que hoje nós temos acesso a esses comentários. Então, são muitos livros escritos por judeus que traz esses comentários, não uma só fonte, várias fontes, ela vai trazer essas informações que a gente acaba comentando aqui no canal. O nome dessa mulher, né, era Bitia, o nome da filha do faraó. E diz que ela, no dia que Moisés foi colocado no Nilo, estava um dia muito quente e ela acabou descendo acompanhada das suas criadas. Ela desceu para tomar um banho, se refrescar ali, porque estava muito calor, e ela encontra aquele menino. E diz a tradição bíblica que o menino estava em um lugar assim meio que afastado e elas não conseguiam chegar lá. E diz que quando a Bitia chegou para pegar o menino, o braço dela se esticou, cresceu na hora, como se fosse de borracha, e ela conseguiu apanhar o cesto e trazer. Então, tudo isso corroborou para quê? Para que ela pudesse entender que uma divindade havia mandado aquele menino para ela. E esse menino, ela cuidou com muito cuidado. A Bíblia vai dizer que a irmã de Miriam
estava ali perto e ela acaba se oferecendo de arrumar uma ama e traz a própria mãe do Moisés, que criou o menino até ele ser desmamado, até ele estar um pouquinho grande. E aí a mãe assumiu a educação do menino Moisés. Então, uma outra tradição bíblica que eu vou deixar aqui para vocês, diz que quando Moisés era pequeno, olha só, ele era pequeno, ele estava brincando no colo do faraó e ele viu a coroa do faraó. Então, quando ele viu aquela coroa, ele estendeu a mão para pegar a coroa do faraó. Aquela coroa bonita e tal. E o faraó, quando ele fez isso, o faraó ficou atemorizado, porque como eles eram muito místicos, né? Ele falou, será que isso não é um mau presságio? O menino querer tomar minha coroa e tal. E aí diz que os magos do faraó falaram, vamos fazer um teste. E qual foi o teste que fizeram? Eles pegaram e colocaram um monte de moeda de ouro e colocaram um pote com brasas acesas. E aí os magos falaram, se ele for pegar, se você colocar os dois na frente dele e ele pegar a moeda, é porque ele já tem noção do que é riqueza, dinheiro, do que tem valor. E aí ele estava realmente querendo tomar a sua coroa. A gente tem que matar ele porque é um perigo. Se ele colocar a mão na brasa, é porque ele não tem essa astúcia ainda. E aí ele é realmente inocente. E aí diz que trouxeram Moisés para fazer o teste e ele colocou os dois potes, um com moedas de ouro e o outro com brasas. E aí o Moisés ia pegar o pote de ouro, né? Mas na hora que ele estava indo, o anjo toca na mão dele e ele pega uma das brasas e põe na boca. É por isso que ele vai ser marcado pela sua gagueira, porque ele queimou a língua de uma forma tão grave ali, naquele momento, que ele acabou ficando depois com problemas na fala. Então, essa atitude de Moisés, o faraó falou, não, ele não é mal intencionado, ele não tem noção do que é riqueza, do que é... Então, esqueceram o presságio de que o Moisés queria tomar. Então o povo vai ficar ainda um bocado de tempo, até que o Moisés vai matar um egípcio, e ele vai precisar fugir para o deserto, para a terra do seu sogro Jetro. Na próxima viagem pela Bíblia, nós vamos falar de Moshe, da sua andada pelo deserto, cuidando de bichos, sendo chamado por Deus, voltando ao Egito, fazendo os milagres e tirando o povo de lá. Tomara que você tenha sido abençoado por esse vídeo, o seu conhecimento tenha se elevado e você possa ser abençoado. Vou pedir para você dar o seu joinha aí no nosso canal, no nosso vídeo, comente aí para nos ajudar e se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, mande esse vídeo para outras pessoas para que elas possam ter conhecimento. Então, no próximo Viajando pela Bíblia, nós vamos focar no Moisés adulto. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.